Bom dia, irmãos. Ixi, acabou de ter o café? Ele de novo. Bom dia. Agora ficou melhor. Estamos no nosso segundo dia do Congresso de Evangelismo e Missões. E nessa manhã nós separamos algumas canções que falam especificamente sobre missão, sobre chamado, sobre você, certo? E a nossa primeira canção, o título dela é Trabalhadores do Evangelho, da harpa cristã, número 409. Se você trouxe sua harpa, mais vai ser projetada aqui. Amém? Vamos adorar o Senhor. Evangelho, em breve ceifarei, em fracos vós sejados velhos, o céu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças me terão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho das vezes estamos a falhar, sempre teremos nos revés, em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voará, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está do nosso lado, com a força nos dará, o nosso Salvador amado, se tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, nossas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter, o Salvador do céu marchando, irá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem
terão como águias, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar ao dia andar. Sem se cansar, sem fatigar. Até o céu chegar, até o céu chegar, até o céu chegar. Aleluia! E o tema do nosso congresso é Espalhe a Luz em um Mundo de Trevas. Eu não sei se vocês já estavam cientes, mas tem uma música tema para esse congresso. O nome da canção é Poder para Salvar. Foi ministrada ontem e a gente vai cantar ela novamente hoje. Amém? Porque Ele tem esse poder para salvar. Aleluia.
Deus. A um povo que vivia em trevas, a luz chegou. Cristo veio a esse mundo para salvar a humanidade. Na época de Jesus, ele veio por todas as cidades, povos, pregando o Evangelho, curando, salvando. E nós também temos essa missão. Então vamos cantar isso que o Senhor nos confiou. Amém? Glória a Deus. Ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores. Somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. E diz, vamos lá. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguia Jesus, as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Agora somos nós. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e
teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Proclamando o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Olha, tem no Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé, quando eles vinham das viagens missionárias, eles iam contar o que Deus tinha feito por eles, através deles, né? E o que eu vou contar aqui hoje, falar aqui hoje do Daniel Gadelha, é que Deus fez através dele, amém? Daniel Gadelha, antes, eu não conhecia assim pessoalmente, mas antes, através do Helry, que era um missionário também, ele foi um dos fundadores, da SCANF, o Projeto Ceifa, e vários outros trabalhos missionários. E agora eu vou falar sobre... E agora eu liguei aqui. Que realmente ele... seria a trajetória dele missionária, né? Ele é enviado com missão desde 2002. Ele é envolvido, aliás, nas missões desde 2002. Vou ajeitar aqui meu óculos, está aqui. Tá. Obteve experiências no Paraguai e Moçambique, onde nós temos uma igreja, Gileade, né? Foi aluno dos cursos Gestão Estratégica, Instituto HAI, que quer dizer Amos, não é isso? Ageu, Ageu, e Gestão de Conselhos Missionários, Missão Além, Plantio de Igrejas, Instituto Antropos, casado com Meire, Ellen, né? Formado em processos gerenciais, missionários de base da Secretaria de Missões das Igrejas da Assembleia de Deus do Estado do Ceará. Amém? E também é diretor executivo da Etnos, né? E ele trouxe também hoje uma missionária, Edvânia, que também trabalha com ele, né? Colaboradoras, e sua esposa, também colaboradora dos trabalhos missionários do nosso missionário Daniel Gadelha. Nós gostaríamos de chamá-lo aqui para participar desse púlpito, amém? E eu gostaria de chamar o diácono Samuel para fazer essa oração pelo nosso missionário, amém?
Acabou. Amém. Daniel Gadelha. Irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor. Estendo as mãos para cá. Vamos orar pelo Daniel Gadelha, para que o Senhor use-o, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã, por tudo que já aconteceu, pelos louvores, Senhor, que nós entoamos a Ti. Agora, Senhor, recebe o Teu servo, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que aquilo que ele tem, Senhor, guardado no seu coração, que possa transmitir para a Tua igreja, porque sabemos que veio de Ti, Senhor. Abençoa ele em tudo que ele venha fazer, abençoa sua casa, sua família, seus projetos, seus trabalhos, Senhor, evangelísticos. E em nome de Jesus, que nesta manhã, a palavra que ele vai trazer, Senhor, toque nos nossos corações, nos desperte, Senhor. E em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria desde já agradecer a Deus por essa rica oportunidade em estar aqui com todos vocês nesta manhã na oficina de evangelismo. Queria agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão Nacélio, como eu conheço, que foi o contato conosco para chegarmos até aqui. Eu tenho uma aproximação muito grande com a irmã Luzia, que no caso é prima da senhora sua esposa, desde a época que o projeto Daniel, em 99, 2000, começou aqui no José Walter. E eu me sinto muito feliz de estar aqui na igreja de Gileade, por conta de que a tia da minha esposa, junto com o esposo, a Silvinha e o Elias, um casal, eles são missionários e se congregam na igreja Gileade, ali da Granja Portugal, com a pastora Valda, né? Pastora Valdinha. Então, nós temos a alegria de estar aqui com vocês, como também relembrar do pastor Jairo, da igreja Gileade do Icaraí, se não me falha a memória, um amigo de longas datas. E recordei do missionário Fabrício, que já se congregou aqui há um bom tempo atrás, tive com ele semana passada ali em Pacajus. Então me sinto em casa, me permita falar assim, eu fico muito feliz pelo convite. A minha esposa está lá no stand, juntamente com a missionária Divânia. Na realidade, eu e minha esposa, nós estamos integralmente em missões. Como família, nós estamos já há um bom tempo, estamos caminhando com o Senhor Jesus e servindo, tendo o privilégio de caminhar em missões. A minha pessoa, desde solteiro, estou no contexto de missões desde 2004, de forma mais precisa, de forma integral no reino de Deus. E o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos também conhecendo a realidade de Moçambique. Moçambique é um país que fica no continente africano, de fala portuguesa, português lusitano. É um país laico, um país aberto para o evangelho, e Moçambique é um país que o Senhor nos confiou um projeto missionário. Eu e minha esposa, nós estamos nos organizando para estarmos servindo em missões transculturais fora do Brasil, mas enquanto isso estamos aqui servindo a igreja no Brasil, a igreja brasileira. Tivemos a honra de servir ali em Moçambique em um período curto, para fundamentarmos o nosso projeto. Então, conhecemos algumas realidades que eu queria até compartilhar com os irmãos rapidamente, para suplicar oração pela toda a nação moçambicana, que eu percebi que os irmãos têm uma aproximação com Moçambique. Acredito que tem uma igreja, eu não sei onde fica, não sei se é a capital, pastor? Em Dondo. Pronto, Dondo acho que fica uns 300 a quase 400 quilômetros da capital, ao norte da capital. Eu não tive a alegria de ir a Dondo, mas fui até a cidade de Quisico. Eu queria só, no caso, fortalecer essas informações sobre Moçambique, para que os irmãos possam nos ajudar em oração, não só a mim,
mas os missionários brasileiros que lá estão, apesar de que é um país pobre, um dos países mais pobres do mundo, nós podemos perceber, por exemplo, a expectativa de vida é muito baixa, fica ali na casa dos 50, 55 anos, por conta da SIDA, que é, no caso, o HIV. Lamentavelmente, o HIV tem assolado muitas pessoas ainda no continente africano. A malária também tem matado muitas pessoas, especialmente a malária cerebral. E também a questão econômica do país. Só para os irmãos terem uma ideia, muitas vezes a família moçambicana não tem condições de oferecer um café da manhã como nós degustamos hoje pela manhã. Muitas crianças, eu falo aqui sem demagogia, sem querer sensibilizar os irmãos, mas é um fato, muitas crianças não têm a oportunidade de comer um pão na sua casa e tomar um chá, que normalmente o café da manhã é um chá com pão. Normalmente os cultos no domingo acontecem pela manhã, então as crianças elas vêm à igreja pela manhã na esperança também de receber um pedaço de pão com um tipo de suco ou um chá. Então eu queria mostrar aqui para os irmãos, eu não sei se essa é a primeira foto, pronto, essa foto aqui, eu queria só, de forma representativa, essa aqui é praticamente uma adolescente, ela estava passando, eu tirei a foto, e normalmente, como os irmãos já sabem, creio eu, as mulheres moçambicanas, elas carregam suas crianças com esse tecido típico, né, chamado capulana, e essa foto, ela representa a juventude de Moçambique. Praticamente metade da população, se você junta, no caso aí, os pré-adolescentes, adolescentes, vai chegar a quase 50% da população. Então, quando você chega em Moçambique, você vai encontrar muitas crianças, e além de crianças, jovens, como, por exemplo, esta jovem, que já tem essa responsabilidade como mãe. Então, essa realidade no continente africano, que também inclui Moçambique, que fica próximo da África do Sul. Moçambique foi colonizado pelos portugueses, enquanto que a África do Sul foi colonizada pelos ingleses. Então, quando a gente olha a história da colonização, nós vamos ver a grande diferença no que diz respeito aos ingleses e à questão dos portugueses. Você atravessa a fronteira, por exemplo, como eu atravessei uma cidade fronteira com a capital, você vê as diferenças culturais, econômicas. Então, Moçambique precisa desse olhar de amor da igreja brasileira. Bom, pode passar, por favor? Essa foto eu gosto de mostrá-la, porque, na realidade, a mídia e algumas pessoas, mesmo sem a mídia tradicional, elas muitas vezes têm assim uma informação deturpada do que é a África. Algumas pessoas acham que a África é só miséria. Bem verdade que existe, como falei, há muitas necessidades. Mas, quando nós olhamos essa foto, se eu não falasse nada, poderíamos pensar que, possivelmente em Curitiba, ou então aqui mesmo em Fortaleza, região metropolitana, uma praça arborizada aqui no Brasil. Mas essa foto eu tirei para representar a beleza do continente africano. Essa foto fica em Matola Gari, como que fosse um espaço de lazer na capital. Então, você anda assim, no bairro que eu estava, por exemplo, então você anda assim em torno de uns 10 quilômetros, quase 15 quilômetros, e a gente chega nesse local muito lindo. À direita, muita grama, que o close da foto não deu para pegar total, mas nessa grama as famílias se reúnem, fazem um tipo de piquenique, realizam casamentos. E aqui andando direto nessa rua tem pizzaria, caixa eletrônico. E eu gosto de mostrar isso, de falar isso, para encorajar os pais e aos jovens, que se o Senhor chamar você, no caso, para missões, ou seus filhos, ou você, sua esposa e seus filhos, para você não temer. Às vezes nós ficamos, muitas vezes, amedrontados, achando que a África nós iremos passar fome, iremos morrer muito cedo, porque o pessoal lá não come direito, é só macaco, né? Enfim, essas informações, mas não é verdade. Eu gosto sempre de falar isso, por onde eu passo, já falei isso em São Paulo e outros estados. Na realidade, na África tem asfalto, tem automóvel, tem pizzaria. Claro que a nossa motivação não é essa, mas eu gosto de trazer essa informação para mostrar que
assim como no Brasil tem os seus desafios e também tem suas oportunidades sociais, nós também podemos encontrar isso no continente africano. Mas o que isso tem a ver com o contexto missional, vamos assim dizer? Muitas vezes, alguns jovens, como nós temos acompanhado, eles sentem o desafio no contexto familiar. Alguns pais, lamentavelmente, não têm a coragem, vamos assim dizer, de dar um voto de confiança para com seus filhos, muitas vezes no começo da sua juventude, para envolver-se com missões, por conta de todo um estereótipo, às vezes um paradigma, um preconceito, vamos assim dizer, lamentavelmente formado. Então, a África tem sua beleza. Deixa eu falar uma outra beleza sociocultural, socio-religiosa. Meus irmãos, com todo respeito, eu sinto saudade dos cultos na África. Essa igreja precisa visitar urgente a igreja de Gileade, lá em Moçambique. Irmãos, é fantástico. Pastor, é porque experiência, quando se vive, é algo muito, claro, é muito pessoal. A gente procura passar da melhor maneira. Mas, meus irmãos, olha, eu sou brasileiro, claro, né? Apesar que eu fui confundido com moçambicano, eu fiquei tão feliz por isso, né? Mas, meus irmãos, o culto no continente africano, especialmente quando você está na parte sul, então você pega a parte sudeste, onde fica Moçambique, e a parte sul, África do Sul, meus irmãos, é um negócio fora do comum. Assim, o céu na eternidade vai ser muito bom, porque os africanos, meus irmãos, eles vibram muito, eles dançam muito. Imagina comigo as crianças. Eu vou pegar novamente uma parte da história. As crianças vindo até a igreja, muitas vezes na esperança de comer alguma coisa, como falei, mas na hora do louvor, interessante, na hora do louvor, meus irmãos, sem nenhuma hipocrisia, meus queridos, me parece que, assim, você olha, parece que não tem fome, parece que o contexto que eles convivem, os problemas sociais que eles vivem em casa, eu poderia falar de alguns deles, parece que eles não vivem nenhum problema, porque na hora do louvor, vou fazer uma demonstração, tá? Vou tirar aqui minha aliança, é mais ou menos assim, em Xangana, que é um dos dialetos que se fala lá, eu vou fazer uma demonstração de um cântico, é mais ou menos assim. Ale, anunami, ikesa Jehová, amém. Anunami, ikesa Jehová, amém. Anunami, ikesa Jehová, amém. Anunami, kasiena nekumakwi, anekumala, aisala, aisale, ale. Anunami, kasiena nekumakwi, anekumala, aisala. Meus irmãos, e olha que eu não estou fazendo direito, tá? E olha que eu não estou fazendo isso direito. Irmãos, a igreja toda dança. Eles vão, não se balança e tudo. E esse corinho diz assim, onde Xangana, onde foi que Deus me encontrou? Deus me encontrou aqui, no chão, na terra, me trouxe para os seus braços, vai me levar para o céu. Irmãos, é vibrante. É um negócio assim contagiante, de uma maneira, se assim podemos expressar. E no interior, isso na capital, você vai 400 quilômetros, 500 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância da capital, aí nós vamos ver mais necessidades, mais desafios, mas irmãos, uma igreja vibrante. Lembro-me quando cheguei numa igreja, tenda, não tinha... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos no luxo, irmãos. De repente entrar aqui já chorando, agradecendo a Deus. Meu Deus, Senhor, que coisa linda. E eu falo de todo o coração, os irmãos têm aqui um templo de adoração muito lindo. E observe, irmãos, os moçambicanos, eu estava no interior, cidade de Quisico, província de Inhambane, acho que 400 quilômetros de distância da capital. Meus irmãos, areia, era estaca, lona. Irmãos, foi uma das minhas experiências mais marcantes com o Senhor. Porque na hora que o pastor, ele abriu seus lábios para agradecer a Deus, porque eu saí do Brasil e cheguei até lá, mas ele estava tão feliz por estar recebendo um brasileiro, eu estava como moçambicano, mas ele estava tão feliz, irmão, mas tão feliz esse pastor, eu vou tentar expressar para você aqui, ele só faltou desmaiar de tanta alegria, e ele abriu na boca, ele não sabia, ele agradecendo a Deus com um sorriso, e eu vendo aquela simplicidade, aquela genuidade do Evangelho,
E lembro-me que quando nós fomos cultuar ao Senhor, não tínhamos microfone, tinha um teclado assim, estava à minha esquerda, que pegava e não pegava, eles tocavam, mas irmãos, terminou o culto, lá eles falam cena, né, que é um outro dialeto, mas também é um português. Quando terminou, irmãos, o culto, eles estavam tão cheios do Senhor, que um obreiro veio, aí agora eu não sei cantar, né, porque é em cena, né, aí ele começou a cantar e dançando, aí veio um outro irmão e começou a dançar na frente dele, aí viu a esposa daquele irmão que começou a dançar e viu atrás, irmão, o culto estava começando de novo. Queridos, vale a pena nós orarmos pelos missionários que estão em Moçambique, vale a pena um dia você, por favor, se um dia você foi a Israel, não foi, vá a Israel, mas também vá a Moçambique. Peça ao Senhor a oportunidade, antes de nós irmos para a eternidade, para você, pelo menos uma vez na sua vida, você ir a Moçambique. Está menos difícil hoje viajar, e você conhecer a igreja de Gileade em Ndondo, que fica perto de Beira, na realidade são locais carentes. Então, essa foto representa a beleza do continente africano. Pode passar, por favor, um pouco mais? Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa, as frutas cítricas, o abacate, ali a banana, tem as frutas também que nós temos aqui, as frutas tropicais. Mas, queridos, olha que interessante, os moçambicanos não sabem o que é colocar, por exemplo, goiaba, banana no liquidificador, processar e tomar uma goiabada, como nós conhecemos, né? Vamos dar para o menino uma bananada, como nós falamos aqui no Ceará, né? Eles não sabem o que é isso, porque um liquidificador, quanto que é um liquidificador aqui em Fortaleza? Me ajude, por favor, uns R$300? R$100? Então vamos colocar aqui uns 150, né, reais, um liquidificador bom, né? Vamos imaginar R$150, né? Mais barato, vamos fechar em R$200, pronto, R$200 um liquidificador. Irmãos, vamos lá, se R$200 hoje, diante dos desafios econômicos que estamos enfrentando no nosso país, não é tão fácil assim, né? Possivelmente uma família para adquirir um eletrodoméstico como o liquidificador, vai ter que passar no cartão, etc, tal. Super normal, nossa economia. Agora, se formos fazer o câmbio para metical, que é a moeda de Moçambique, e eu lhe dizer como se fosse real, então seria aí, eu acho que em torno de, é como que fosse uns, para a cultura deles, para você entender, é como que fosse uns R$400, praticamente o dobro, um liquidificador, ou um pouco menos, uns R$300. Primeiro porque não tem muita indústria em próprio Moçambique, muitos produtos industrializados vêm da África do Sul, né? Que é pertinho. E segundo, a questão, como eu tenho frisado aqui, econômica. Então, as famílias simples, irmãos, não têm essa oportunidade. Eu estou falando do liquidificador. Como eu entrei na casa dos moçambicanos, aí você imagina o que é o guarda-roupa deles. Irmãos, um cordão. Põe as roupas. O fogão que a irmã Cecília cozinhou para mim, eu acho que eu tenho a foto dela, passa por favor. Eu acho que eu tenho a foto da irmã Cecília. Aqui pronto, aqui é a irmã Cecília. Só voltar um pouquinho, por gentileza. Ali as mamãs, que elas cultivam alguns legumes para vender, então elas põem assim no chão. Deixa eu voltar agora mais adiante. Aqui está a Cecília, a Deise, sua filha, e o Vitor. Está vendo aquele bolinho branco? Ali é chima. É uma comida típica moçambicana. Irmãos, olha a alegria deles, olha o sorriso. Irmãos, a casa é muito simples. Você não vai encontrar geladeira, você não vai encontrar guarda-roupa. E o fogão era uma lata, que ela cozinhou na boca da lata ali, ela preparou a chima. Eu não sei se dá para maximizar a foto, mas não tem nenhum problema. Lá no prato, se puder apontar com a setinha, tem um frango pertinho do feijão. Entre o feijão e a chima, nesse último prato aqui embaixo, tem um pedacinho de frango assado, tá? Isso, bem ali embaixo, um pedacinho de frango. Olha, irmãos, nós temos o hábito, termina o culto, a reunião domingo de manhã, vamos comprar um galeto que é mais rápido, né? Então, pois irmãos, deixa eu encorajar você, de verdade, você chegar em casa hoje, de verdade, se você não fez isso ainda, agradeça o Senhor, pela geladeira que você tem,
pelo fogão que você tem. E se você, toda vez que você comer um frango assado, agradeça ao Senhor por essa oportunidade. Porque o frango assado, o galeto, é uma comida para visitante que com muito esforço eles providenciaram para honrar a minha pessoa como visitante. Então, aqui está, mas olha a alegria. Parece que não tem problema. Alegria em servir, em conhecer o Senhor. Pode passar? Esse aqui é o Menezes, que conheceu a Cristo, com esse sorriso ele recebeu a Jesus. Diante da proposta que nós vamos falar aqui nessa manhã, eu sentei com ele, o que eu vou falar para você hoje pela manhã, eu sentei com ele, falei, usando minha Bíblia, e eu perguntei, Menezes, você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu quero receber Jesus. Você não tem dúvida não? Não tenho dúvida, eu quero receber Jesus. Aí está o jovem Menezes. Pode passar? Olha essas mulheres, olha o sorriso lindo, né? Eu acho muito lindo os africanos. Há um projeto na Jocum de corte e costura, é um projeto de uma missionária com mais de 50 anos, que ela evangeliza mulheres com corte e costura. É muito interessante, com um tecido típico, um curso gratuito ao longo do ano, e elas são evangelizadas, e aí aprendem, aí tem um festival de moda, irmãos, é coisa linda. Aí elas saem no final do ano, monta-se um festival, elas desfilando com a própria roupa que elas aprenderam a costurar, aí tem homenagem, certificado. Agora, por quê? Como estratégia, não só como estratégia evangelística, mas também uma maneira de incentivar a questão da autoestima, por conta que muitas vezes as mulheres são recriminadas da sua própria cultura. Então, tem esse projeto, pode passar mais adiante. Aí sou eu no orfanato. Moçambique tem vários orfanatos por conta da guerra civil, que estendeu-se durante 20 anos praticamente, da década de 70 até a década de 90. Então, é um país que sofre até hoje com sequelas da guerra. Deixa eu lhe contar aqui, eu acho que não estou vendo nenhuma criança pequena aqui, só alguns adolescentes. Tem uma criança aqui, tá? Então eu vou policiar o que eu vou falar. Deixa eu tentar explicar, agora eu vou tentar subir o tom de voz aqui, tem uns concorrentes lá fora, né? Muito bem, meus irmãos, olhem, lamentavelmente, devido à guerra que estendeu-se durante 20 anos, alguns jovens hoje, que eram na época da guerra pré-adolescentes ou crianças, até mesmo crianças, ou principalmente os adultos que presenciaram a guerra, as atrocidades, foi um negócio muito terrível, a guerra civil. Lamentavelmente, muitos adultos hoje, é uma questão enraizada na cultura, eles não têm empatia para com seus próprios filhos. Eles não sabem transmitir muitas vezes o amor, pastor, lamentavelmente. Então, trabalhar com crianças é mais do que uma oportunidade, é mais do que estratégia, é uma necessidade extrema em Moçambique. Primeiro, porque muitas crianças ficam órfãs, no caso, muito cedo, por conta do que eu já falei. Segundo, alguns pais, eles acabam que saindo da sua cidade, indo embora à procura de trabalhar e deixa as crianças, o mais velho, 12 anos, 13 anos, cuidando dos irmãos. Então imagina um adolescente, por exemplo, um pré-adolescente, não tem estrutura emocional ou psicológica para tomar de conta financeira dos seus irmãos. Isso acontece também, lamentavelmente. Mas tem um fato muito triste, e eu vou falar assim por alto, tá? Eu vou falar primeiro do menino. O menino, quando ele está assim com 12, 13 anos, alguns pais chegam a dizer assim, eu não vou te dar mais comida, eu não vou te dar mais o pão, se vira, procura tua comida. E eu presenciei um meninozinho andando assim, como que tivesse perdido em uma das ruas, isso era à noite, e algumas ruas não têm iluminação elétrica. E o menino estava lá, e ele foi exatamente na porta do orfanato, em um dos orfanatos que eu estava lá nesse dia, porque ele sabia que no orfanato tem comida, tem abrigo, tem todo um amparo. E aí, meus irmãos, a menina é mais grave. A menina, quando ela tem dificuldade na escola, então, lamentavelmente, alguns professores corruptos, eles sugerem algo que rouba a inocência da menina, e os irmãos sabem o que eu estou falando. Então, infelizmente, isso acontece, lamentavelmente, não vou generalizar que são todos, mas isso acontece, é um problema, vamos dizer assim, até um pouco crônico, e aí os missionários, eles trabalham
na questão da cura de traumas, no acompanhamento devido às crianças, aos adolescentes, com a ministração da palavra e com o ensino. Portanto, eu queria aqui só corroborar, eu queria só fortalecer a necessidade dos missionários, da liderança da Gileade lá em Dondo, que a necessidade é maior ainda do que a capital. Eu estive maior parte do meu tempo na capital, e eu queria suplicar oração por essa linda nação. Então, eu queria finalizar, eu queria só concluir, mas eu acho que uma foto ou duas. Eu acho que finalizou então. Obrigado. Eu vou deixar o vídeo com o irmão Nacélio, tá? Para uma outra ocasião, para não tomar tempo, tá bom? E eu queria pedir oração por mim e minha esposa. Nós temos um projeto voltado para Moçambique. Eu confesso aos irmãos, me permita falar, se eu pudesse ir embora amanhã, eu iria embora, né? Não porque eu não amo minha nação, eu tenho uma mãe que eu a amo, tenho lindos sobrinhos, mas o nosso coração não está aqui, né? Um pedaço do meu coração ficou em Moçambique. O Senhor falou no nosso coração a respeito do que precisamos fazer lá, não por uma questão de exclusividade, mas por uma questão de exclusivismo, melhor dizendo. Mas, meus irmãos, nós temos um projeto que o Senhor nos confiou. Nós queremos servir líderes, pastores, em treinamento, em capacitação. Então, nós estamos indo para uma nação estratégica, para nós estarmos se unindo a outros brasileiros, para pontualmente desenvolver trabalhos ali em Moçambique. Enquanto nós não vamos, no caso, a Moçambique, estamos aqui à disposição da Igreja do Senhor Jesus, aqui em Fortaleza, no Brasil. E aí, meus irmãos, nós montamos ali um stand, ali atrás, que trouxemos vários artigos. Você adquirindo qualquer artigo, qualquer livro, uma bolsa, eu queria agradecer a irmã Fátima, queria agradecer aos demais que já adquiriram. Você vai estar ajudando não só o nosso ministério pessoalmente, mas você também vai estar ofertando na vida de missionários. Especialmente, nós temos um produto ali, especialmente para os missionários que são da Gileade, que são os tios da minha esposa, que trabalham em Juazeiro do Norte. Então, eu quero encorajar você, depois que terminar, você pode passar ali no stand e conhecer o nosso projeto. O Senhor nos confiou uma responsabilidade muito grande. Atualmente, nós estamos liderando uma associação evangelística chamada Etnos. Você pode levar para casa esse folder, tá? Gratuito. É um folder informativo. E caso você queira, você pode colocar só o seu nome no WhatsApp, destacar, e você participar conosco como intercessor, acompanhar-nos com informativos. Eu queria agradecer a vida da irmã Ana. Cadê a irmã Ana? Que eu a vi quando cheguei. A irmã Ana, Deus abençoe a irmã Ana. Eu tenho a honra e a alegria, a irmã Ana nos acompanhar em intercessão. Eu tenho a alegria de dizer que a irmã Ana é uma das intercessoras do nosso ministério. Às vezes compartilho com ela os desafios quando estou viajando, especialmente para o Pará. Você pode conhecer um pouco melhor. Caso Deus fale ao seu coração, irmão Daniel, eu quero me unir a vocês, de alguma maneira. Eu quero orar pelos missionários. Eu quero ter uma experiência, eu quero viajar, passar um final de semana. Então venha conosco, né? Eu sou pedreiro, eu sou bom em informática, eu quero dar uma reforma nos computadores dos missionários. Então você é muito bem-vindo. Eu gosto de costurar, eu gosto de conversar, eu quero evangelizar. Meu irmão, bem-vindos, tá? São todos bem-vindos, tá bom? Então a gente pode explicar os pormenores. Então você pode passar ali. Nós temos um livro do pastor Eliakim. O pastor Eliakim é pastor da Assembleia de Deus em Pacajus. Ele, no caso, o pastor Eliakim, ele hoje é o presidente da Missão Ceifa, que a Missão Ceifa antes era Projeto Daniel, que começou aqui no José Walter, na Avenida H, com o sobrinho, o parente do irmão Nacélio, que era filho da irmã Luzia, que partiu para o Senhor, era um grande amigo, e ele foi um dos nossos mentores na Missão Ceifa. Então o pastor Eliakim, ele fala um pouquinho da Missão Ceifa nesse livro, mas conta a sua história na África. É bem interessante, encorajador, uma leitura leve que você pode terminar rápido. E esse livro aqui, irmãos, eu não vou falar muito, mas ele é interessante demais. Se você puder escrever o que eu vou falar para você, procura no no YouTube, o filme Terra Selvagem, tá? Terra Selvagem. Irmãos, é um filme muito emocionante, de os missionários que, em 1956, eles foram evangelizar no Equador. 5 missionários, e eles foram assassinados pelos índios. As mulheres ficaram vivas, as mulheres voltaram a evangelizar essa tribo indígena,
e é uma história muito linda de perdão e missão. Então você tem um vídeo, A Terra Selvagem, gratuito no YouTube, e esse livro que vai te ajudar você a entender a importância do perdão e como você se envolver com missões. Então esse livro também está ali no stand, são materiais que vai também ajudar no contexto de missões. Então eu queria agradecer, como diz em Moçambique, Kanimambo, que é obrigado, Kanimambo, em Xangana, obrigado pela sua atenção. Eu vou pedir para passar o PowerPoint da apresentação, por favor, do conteúdo, por gentileza. Enquanto coloco o conteúdo, eu queria falar para o querido pastor, para toda a igreja, a Associação Etnos se coloca à disposição dos irmãos, para nós voltarmos aqui e nós trazermos um seminário gratuito de 4 dias, pode ser 4 noites, ou então pode ser um final de semana, só um sábado, com 4 ministrações sobre missões. A gente fala na pessoa de Cristo, Jesus como a luz do mundo, os campos estão brancos. Terminamos ontem aqui na Avenida H, na Assembleia de Deus. Foi muito tocante para todos nós. São 4 ministrantes com conhecimento e também com experiência em missões. São 4 missionários que vêm. A gente monta toda a logística por nós, pastor, a Etnos. A gente pede apenas a oportunidade de servir os irmãos de todo o coração. Então, se assim os irmãos quiserem, quem sabe esse ano, no próximo ano, nos colocamos à disposição para voltar aqui, servir os irmãos, manter esse elo. A gente pode trazer um treinamento de evangelismo, um outro treinamento gratuito também para os irmãos. Nós queremos apenas somar forças para avançar no reino de Deus, não só em Fortaleza, como no mundo. Então, estamos nos colocando à disposição, se assim for oportuno. Queridos, queremos falar sobre uma maneira simples de como que nós podemos compartilhar o evangelho para os amigos, parentes, para o colega de trabalho, no meio da rua, no trem, no avião. Eu digo isso porque são experiências que já aconteceram comigo, né? Então, eu vou compartilhar com você algo muito simples, porém eficaz. E aí eu queria convidar você, vamos passar adiante, para ficar mais didático, Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos. Marcos que baseou-se praticamente na vida e nos relatos de Pedro. Marcos que tem uma linguagem bem direta. Eu gostaria de embasar-me nessa manhã com base no evangelho que leva o seu nome. Então, o evangelho do Senhor Jesus, conforme Marcos, capítulo 16, um texto conhecido da igreja, que faz parte da grande comissão. A partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, rapidamente, me permita, olhando para esse texto lindo, os discípulos, rapidamente, estavam entristecidos pelo que aconteceu. As mulheres chegam com a maravilhosa notícia que o Senhor tinha ressuscitado. E é interessante que o versículo 15, o Senhor está falando exatamente para esses, que estavam, quem sabe, desmotivados, ou desacreditados, pelo menos entristecidos. E o Senhor se apresenta, e agora, conforme Marcos, o Senhor deixa claro uma ordem, uma incumbência, não só para os discípulos, mas para todos nós. Quando nós olhamos para o versículo 15, me permita, por favor, responde algumas perguntas. Vamos aqui participar, para ficar aqui mais didático? Por exemplo, versículo 15. Se eu fizer uma pergunta, por exemplo, o Senhor nos encoraja
a irmos para onde? Ou por onde que devemos ir? Conforme o versículo 15. Eu queria ouvir os irmãos. Por onde? Todo mundo. A visão do Senhor é o mundo, é o globo. João 3,16, Deus amou o mundo. O Senhor se importa com quem está em Fortaleza, mas Ele se importa com quem está na Ucrânia, na Rússia, Coreia do Norte, Nepal. Então o Senhor encoraja a sua igreja a ir por todo o mundo. Uma outra pergunta. O Senhor quer que façamos o quê? Quando nós formos ao mundo, o Senhor quer como igreja que façamos o quê? O que diz o versículo 15? A ação, qual é? Pregar. Né, pastor? Pregar. Anunciar. É o proclamar. E os irmãos sabem que a palavra evangelho nos traz aí um entendimento conforme o original, a boa notícia. A boa notícia. O mundo está cheio de más notícias, mas a igreja, ela conhece, ela sabe a respeito da boa notícia. Cristo Jesus. Meus irmãos, quando alguém está prestes à morte, a passar os portais da eternidade, qual é o nome que ela vai pedir ajuda ou clamar, senão o nome de Jesus? A história nos mostra relatos de pessoas que se diziam, por exemplo, um ateu, mas que entendeu que Cristo Jesus é a verdadeira esperança. Paulo vai falar que Cristo em vós, esperança da glória. Então, meus irmãos, nós somos encorajados, especialmente no contexto onde o secularismo predomina. Olha os nossos desafios, né? Secularismo, o egocentrismo, porque qual o maior vilão para compartilhar um amor? Porque observe, o amor nos leva a servir o próximo, o amor nos leva a se importar com o outro, nos leva, por exemplo, a compaixão, nos leva a empatia, repito. Por outro lado, o egoísmo, né, o ego, o eu, vai fazer com que este ser humano, egocêntrico ou egoísta, ele importe-se apenas consigo. E aí, meus irmãos, nós não podemos cair na tentação da indiferença, na tentação do egoísmo, na tentação, meus irmãos, do seguinte, numa linguagem religiosa. Graças a Deus, aqui não temos guerra. Graças a Deus, a minha igreja é maravilhosa. Eu posso entrar com a Bíblia nas mãos. Graças a Deus que o meu pastor é uma bênção. Graças a Deus por isso. Mas observe que o Senhor Jesus nos encoraja nas nossas orações a fazer o seguinte. Mateus capítulo 6. Só para contextualizar. Versículo 10. O Senhor nos encoraja a pedir, venha o teu reino. Seja feita tua vontade, aqui na terra, associando ao mundo, aqui na terra, como é feito no céu. Venha o teu reino. A palavra reino no Novo Testamento lembra governo de Deus, senhorio do Senhor. Então, as nossas orações, a nossa vida, a nossa particularidade, também devemos também incluir essa verdade de que temos que nos importar com o próximo. Porque o mundo, meus irmãos, jaz no maligno. Então o mundo, meus irmãos, a cada dia, o mundo que está no maligno vai querer empurrar as pessoas para ficarem distantes de Deus. Através do relativismo, no mundo pós-moderno, e outras questões até teológicas. Mas a igreja do Senhor Jesus, especialmente os irmãos que aqui estão nessa oficina, queridos irmãos, o Senhor nos encoraja nessa manhã, através da sua palavra que é viva, a nós colocarmos em nossa agenda, muitas vezes tão cheias de atividades, independente de ser missionário, porque eu falo nas igrejas que eu passo, missão, conforme a Bíblia,
ela é exercida não somente pelo missionário. O missionário é como que uma pedrinha que a igreja joga mais longe, ele representa a igreja. Mas o Senhor, Ele incumbiu a sua igreja. É a igreja do Senhor que faz missões. O trabalho de evangelismo não é somente para a equipe de evangelismo da igreja, ou a equipe de discipulado de missões, não, queridos. Observe, evangelizar é falar uma boa notícia. Então não é difícil evangelizar, é uma conversa, é algo que podemos fazer de forma informal. Tudo bem? Como é que você está? Que bom que você está bem. Então é uma conversa, que podemos encontrar os pontos em comum e começar a falar de Cristo. Porque no dia a dia nós falamos de um chá, que é bom para isso, é bom para aquilo. No dia a dia nós falamos a nossa opinião do mundo. Mas, meus irmãos, devemos ter o hábito intencional de falar de Cristo Jesus. Existe uma religião, os irmãos já sabem qual é, que cresce assustadoramente no mundo. Irmãos, e eles têm uma devoção muito grande ao que eles acreditam, ao ponto de morrerem pela causa de forma literal. Eles põem um tapetezinho, como eu vi, e eles rezam. Eles são muito devotos, são muito entregues, investem com sua vida e finanças na expansão da religião deles. Portanto, irmãos, agora tem uma realidade. Vamos ser sinceros, vamos conversar. Seja bem sincero. Evangelizar é fácil? Sim ou não? O que você acha? Evangelizar, sair no sol quente evangelizando, falando de Cristo, ou então sentar com aquele parente que está envolvido muitas vezes com as coisas do mundo, é fácil? Sim ou não? Não? Sim ou não? Deixa eu ouvir mais alto. Não. Eu concordo com os irmãos, não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Agora olha o versículo 20 que nós lemos. O Senhor nos encorajando. Olha o versículo 20. E eles tendo partido, eles quem? Os discípulos. Eles partiram, eles foram fazer o quê? Esse partiu aí significa que eles saíram para fazer exatamente o que o Senhor orientou. É tanto que o versículo fala, pregaram por todas as partes. E eu queria que você guardasse isso, todas as partes. Cada família é importante para o Senhor. Essa igreja, em breve, e mais uma vez, assim, a gente fala de coração, nós nos colocamos à disposição para ajudar nisso. Essa igreja pode fazer um projeto evangelístico, um mapeamento no sentido de somente de organização. E não, vamos começar por essa rua, vamos sair de casa em casa, vamos usar as metodologias essa, 4 estratégias, 5 estratégias. Vamos usar essa estratégia com jovens, com os casais. Eu não sei se você sabe que também é muito possível o ministério de casal trazer outros casais para Cristo. Isso é muito possível. É tanto que os missionários Elias e Silvinha, tios da minha esposa, da Igreja de Gileade, trabalham com esse ministério evangelístico, com os casais lá no Juazeiro, irmãos. Lá no interiorzão, lá em Juazeiro. Irmãos, eles foram. Independente da estratégia, porque a ideia aqui não é estratégia. A ideia aqui não é a questão do que eu vou usar para chamar a atenção da pessoa. A questão, irmãos, é a obediência em fé, a obediência em amor. Então, quando eu vou, porque eu amo a Cristo, quando nós ganhamos algo que nós gostamos muito. Eu comprei uma blusa muito boa numa loja. Irmãos, eu gostei tanto, porque valeu a pena comprar. Eu vou falar para as pessoas, fulano, olha, eu comprei um produto daquela loja, eu gostei demais. Nós temos essa facilidade de compartilhar com as pessoas, quando nós somos correspondidos, estamos satisfeitos. E tem um cântico que diz assim, estou satisfeito com Cristo. Se nós estamos satisfeitos com Cristo, irmãos, então nós podemos falar da nossa satisfação. Podemos falar para as pessoas que estão procurando a satisfação nas drogas, na prostituição, nos happy hour da vida. Tem pessoas que querem viver só de happy hour, só de momentos de festivo, todo final de semana gastando dinheiro, mas na realidade isso não preenche. Mas não é fácil evangelizar. Mas observe o versículo 20, quando eles foram,
Olha a expressão, repita comigo, no 3, vamos lá, 1, 2, 3, olha o que aconteceu quando eles foram, cooperaram com eles o Senhor. A palavra cooperação, trabalhar junto. Então, quando nós nos dispomos a ir, o Senhor, Ele irá conosco. Você pode dizer amém? O Senhor irá conosco. Irmãos, depois da alegria de receber Cristo como Senhor e Salvador, não tem alegria maior do que ver alguém recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Não tem, irmãos. Claro que também tem a alegria de receber o Espírito Santo na vida, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, você já imaginou? Você vê uma pessoa dizendo, olha, eu quero receber Jesus. Alguém dizia assim, olha, você fala, tocou na minha alma. Lembro do testemunho de uma jovem que estava evangelizando comigo, lá na região ali do Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, estava na minha equipe, e ela estava usando um folhetinho que dizia o seguinte, Jesus veio para dar vida e vida com abundância, João 10, 10, ela leu só a referência e leu a frase, era um folhetinho, e o senhorzinho olhando para ela, escutando, quando ela terminou, o senhorzinho falou assim, minha jovem, a partir de hoje, ele dizendo, eu vou deixar o resto do fumo que eu comprei lá na mercearia, e agora eu quero esse Jesus que quer me dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, é Ele que vai cooperar, é Ele que é o cirurgião, nós somos só o auxiliar, é Ele que faz cirurgia delicada no coração, na alma do homem, e nós estamos só ali intercedendo, Ele vai pedir, me passa o bisturi, aí você passa, me passa agora, e você vai ajudando, e vamos ter a alegria de ver pessoas com o coração transformados. Você pode dizer amém por isso? Vamos passar mais adiante, por favor? Pode passar, por gentileza. Eu vou deixar esse material com os irmãos, tá? Estão dizendo assim, eu acho que é para esperar um pouquinho, né? Opa, pronto. Meus irmãos, olha essa parte aqui amarela, mais de 50%, e essa parte verde, mais de 30%. Isso aqui foi uma pesquisa do Instituto Haggai, que é um dos maiores institutos de treinamento no mundo, incluindo o Brasil, fizeram uma pesquisa sobre métodos de convenção. Se você faz uma matemática, 51 com 32, vai dar 83%. A parte amarela simboliza parentes, a parte verde simboliza amigos. O que significa isso, em linhas práticas? De cada 10 pessoas que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, praticamente 8 delas conhecer a Cristo através de um amigo ou de um parente. Então observe que o relacionamento é uma chave. Você pode dizer amém por isso? Por isso que Jesus entrou na casa das pessoas. Lembra de Zaqueu? Ei, Zaqueu, desce depressa, eu quero ir da tua casa. Porque o Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então quando Jesus se encontra com alguém que quer conhecê-lo, ele entra na casa. Aí Zaqueu ficou maravilhado. Os religiosos não entenderam. Aí Lucas capítulo 19, que está a história, versículo 10, diz assim, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o propósito de vida do Senhor, propósito de vida. Então, observe, que nós, atenção, não podemos perder a oportunidade com amigos e parentes. Fala para o irmão que está do seu lado, não perca a oportunidade com seus amigos e parentes. Fala para o irmão que está do seu lado, não perca a oportunidade. Não perde, não perde. Encontra aí um espaço, na hora do intervalo do almoço do trabalho, ou quando for dando a carona para aquele colega de trabalho, não perde a oportunidade. A minha mãe virou agora a oradora oficial dos aniversários do meu sobrinho. A gente chega nos aniversários, tem bolo, tem aquela música lá mundana, o pessoal tocando, aí quando chega, vamos cantar os parabéns. A minha mãe dá aquele cutucão assim em mim. O que foi, mãe? Orar, meu filho. Mãe, nós estamos no aniversário. Não, vamos orar, tem que falar de Jesus aqui também. Eu, tá bom, mãe. Pronto, irmãos. Agora, o pessoal já espera que a gente traga uma palavra e ore, porque já habituou. No aniversário. Meus irmãos, está aqui, ó, parentes e amigos. Eu queria encorajar você, depois dessa manhã, por favor, lhe peço. Não deixe, por favor, que o Netflix, TikTok, as séries e mais séries, venha falar muito mais
aos seus queridos parentes e amigos do que você mesmo. Eu queria encorajar você, eu vou usar uma expressão, você vai entender, a ser um tagarela de Jesus. Um tagarela, né? Mesmo você que é muito tímido, mesmo a sua timidez, você entrega um folhetim. Mesmo a sua timidez, você fala assim, Deus te abençoe. Não deixe os seus filhos saírem sem você transmitir uma palavra de Cristo. Eu queria convidar você a ser um tagarela de Jesus. A você ser como o apóstolo Paulo. Não precisa ser um missionário, mas nós somos igreja do Senhor e nós amamos o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Meus irmãos, aqui está a estatística. Vamos passar mais adiante? Esse material vai ficar com os irmãos em PDF. Evangelizar é falar o evangelho aos não salvos em toda parte. Então, evangelizar de uma forma mais técnica é isso, é compartilhar o evangelho, a boa notícia aos não salvos. Pode passar, por favor, por gentileza. Olha, irmãos, essa gravura, que interessante, né? Essa imagem. Nós temos que enxergar o seguinte, repita comigo, o perdido. Não, mais forte, os irmãos, tem gente que tomou café, comeu um pãozinho com ovo e ainda comeu cuscuz, irmão. Então você está com muita força, muita energia. Vamos lá, irmão. Ainda bolo com macaxeira. Irmão, estou cheio de energia aqui, irmão. Então vamos lá, me ajuda. Você também está cheio de energia. Então vamos lá. Fala assim comigo, bem alto. O perdido está perdido. Irmão, se o perdido não tem encontro com o Senhor, não tem meu termo, ele está perdido. É o caminho estreito e o caminho largo. Irmãos, essa gravura é para simbolizar o que Jesus falou. Lembra? Repita comigo no 3, João 14,6. Foi o que Jesus falou? E disse Jesus, eu sou caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por mim. Olha ali a ponte em forma de cruz. Olha ali, irmão, simbolicamente as pessoas caindo na perdição eterna. Aonde haverá choro e ranger de dente. Ainda que alguns digam, não, mas esse fogo, um lago de fogo é simbólico. Se for simbólico, mas é um local, ainda que seja simbólico, mas é um local de sofrimento. Porque haverá choro. Ranger de dentes, sabe o que é ranger de dentes? É mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos como fosse frio. A Bíblia fala sobre eles serão atormentados. A palavra atormentados em Apocalipse, eles serão atormentados dia e noite. Essa palavra atormentado significa pressão, uma pressão psicológica. Sabe o que vai mais doer nas pessoas na eternidade? Consciência. Elas vão ter a consciência de que negaram a Jesus. Isso é terrível, isso não vai passar. É o bicho que não morre. Vai ficar acusando ele, acusando. Se um remorso, irmãos, é terrível aqui na terra, imagine na eternidade a mente das pessoas, a memória delas acusando elas, irmãos, sem fim. Um local triste, um local de sofrimento, diz a Bíblia. A Bíblia fala sofrimento eterno. Do outro lado, lá na cruz, acima da cruz, as mansões celestiais. João capítulo 14, na casa de meu pai, há muitas moradas. Meus irmãos, é muito sério. Uma pessoa a partir sem Cristo, irmãos, não tem mais volta, segue-se o juízo, é muito sério. Só que devemos ir não pelo medo do inferno, o cristão não é para ter medo do inferno. Nós temos que ir por compaixão a elas. Nós temos que ir, irmão, porque o Senhor é a solução. É o Senhor que preenche nossa vida aqui na terra e nos dá esperança de vida eterna. Eu me faço entender os irmãos, estou sendo claro com os irmãos, amém? Então, irmãos, aqui está. Vamos mais adiante, para nós adentrarmos rapidamente no que queremos falar. Já falei de Zaqueu, a importância do evangelismo, pode passar, por favor. E agora, de forma muito simples, pode passar mais um pouco. Quando a gente vai falar do evangelho, nós podemos começar falando do amor. Fale comigo, amor. Irmão, será que um homem que nunca foi amado pela sua esposa, se ele ouvir falar do amor de Deus, será que ele vai ficar impactado? O que você acha? Um homem que nunca foi amado, ou um filho que nunca foi amado. Eu me lembro quando eu falei com uma jovem,
que Deus amava, que Jesus amava, lamentavelmente já estava numa situação bem delicada, né, no meio da rua. Eu e minha esposa, nós a encontramos. E quando nós falamos, ela ficou emocionada. Ela falou assim: será que ele me ama mesmo? Diante de tantas coisas ruins que ela já fez. Então a primeira sugestão, é uma sugestão. Você pode começar o evangelismo falando do amor de Deus. Então vamos lá, só para interagir. Fale comigo, amor de Deus. Você pode começar falando do amor de Deus. Tá? O amor de Deus abre as portas. Aí tem um texto bem conhecido, ó, João 3,16. Você pode abrir comigo? Sei que você conhece. Abra comigo. Você pode começar o evangelismo dessa maneira. Você pode utilizar pelo WhatsApp. Você pode falar pessoalmente com alguém ou por telefone. E aí você pode, no caso, começar João 3,16, tá? João 3,16. Quem pode, só para encorajar os irmãos, a nós participarmos mais um pouquinho, ficar de pé e ler bem alto. João 3,16. Só para a gente participar um pouquinho. Por favor, irmão. Obrigado, querido. Olha, meus irmãos, olhando para a Bíblia, deixa eu lhe encorajar. Olha a expressão, o âmago do texto, uma parte-chave, caso você queira grifar ou anotar. Deus amou. Deus amou. Então você pode começar por esse texto, conversando com a pessoa e mostrar para ela, olha aqui, ó, Deus amou. Você pode ler todo o texto. Olha, Deus te ama muito. Olha a prova do amor de Deus por você. Você respira normalmente, você tem saúde, graças a Deus. O Senhor tem te dado mais um dia de vida. Então Deus, Ele tem demonstrado o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo. Então quando você observa aí o texto, o Senhor lhe deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu único Filho. Essa palavra deu, lembra de doar, Ele ofertou. Agora, deixa eu tentar fazer uma colocação. Não porque somos bons, né? Ele deu o seu Filho, na realidade, porque nós precisamos do Senhor Jesus. Nós temos um problema. Então você pode, com esse texto, mostrar sobre o amor de Deus. Você pode enfatizar isso, que através do amor de Deus manifestado em Jesus, nós podemos ter vida eterna. Irmãos, o que é vida eterna? Vamos lá. Vida eterna significa o quê? Uma forma bem simples, que até uma criança entenda. Vida eterna seria o quê? Uma vida para sempre, né? Vai morrer nunca, né, meu querido? Viver para sempre com Deus. Então você pode começar dessa maneira, tá? Falando do amor de Deus. Eu vou fazer uma demonstração, eu vou chamar aqui o irmão Nacélio, vou fazer uma demonstração para os irmãos, tá? De forma bem simples. Irmão Nacélio, por favor. Ó, fazer uma demonstração. Eu vou tirar o microfone e vou falar mais alto, tá? Bom dia, senhor Nacélio, tudo bem? Bom dia. Como é que está o senhor? Estou bem, Está bem? Estou bem. Senhor Nacélio, eu estou passando hoje aqui na rua para falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Só tem um tempinho para falar sobre o amor de Deus? Falta um pouco avexado. Está um pouco avexado? Mas pode ser rapidinho. Rapidinho. Tá bom? Vai pegar o ônibus, né? Não, mas ó, enquanto o ônibus não vem, eu vou falar para o senhor rapidinho, tá? Senhor Nacélio, deixa eu ler para o senhor a palavra de Deus, tá? Ó, João capítulo 3, ó, versículo 16. O senhor tem Bíblia em casa? O senhor tem Bíblia em casa? Tem um aberto no Salmo. Tem aberto no Salmo, né? Pronto. Nessa Bíblia, o senhor também vai encontrar esse texto. Ó, João 3,16. Ó, diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Nacélio, aqui mostra, olha que interessante, ó, Deus amou. Deus amou o mundo. Isso mostra que Deus também lhe ama. Ele se importa com o Senhor. Graças a Deus o senhor está, né, com saúde, o senhor consegue me ver. Né? Só um pouquinho na perna, né? Mas graças a Deus que o senhor está bem. Né? Vai, ele é poderoso para curar também. Né? Mas, senhor Nacélio, olha, Deus ama também o senhor. Ele também lhe ama. Olha que interessante. A maneira que Deus escolheu para manifestar o
para que, crendo nele, em Jesus, nele crer, tenha a vida eterna. Vida eterna é uma vida que não vai se acabar, é uma vida para sempre com Deus. Eu posso continuar falando um pouco mais? Eu posso continuar falando? Esse Jesus aqui dos olhos azuis. Olha, pois é, eu não sei se ele teve um olho azul, não sei falar para o senhor, né? Mas é o Jesus da Bíblia. Viu? Né? Tá certo. A demonstração termina aqui. Obrigado, irmão Vicente. Viu? Daqui a pouco a gente continua. Eu queria mostrar só essa parte do amor de Deus. Então, mas é assim mesmo, né? No meio da rua. Então, eu fiz uma demonstração, no meio da rua, conversando com alguém simpático, que, no caso, foi conversando comigo. Com um familiar, eu posso ser mais natural, menos, no caso, mais informal, melhor dizendo. E eu posso ali ou recitar o texto, ou mostrar na Bíblia, ou então abrir a própria Bíblia, tá? Então, eu estou demonstrando aqui como se estivesse no meio da rua, que encontrei alguém. Daqui a pouco ele vai voltar, eu vou ganhar ele para Jesus, tá bom? Obrigado, Naceli. Daqui a pouco eu chamo o senhor, tá? Então, meus irmãos, comece falando do amor de Deus. Fale comigo, amor de Deus. Pronto, irmãos. Eu tive um pai problemático, que ele bateu em mim, batia na minha mãe. Então, eu tive dificuldades com meu pai. Mas quando nós ouvimos falar do amor de Deus, isso é impactante. O amor de Deus, que é incondicional. Os irmãos conseguem me entender? Eu consigo ser claro com os irmãos? João 3,16, muito simples, muito conhecido. Você pode anotar ou marcar na sua Bíblia. Você pode começar por aí. Agora, meus irmãos, tem um outro detalhe. Você falou do amor de Deus. Você viu aí em João 3,16 que Jesus é uma oportunidade para a pessoa morar para sempre com o Senhor, não perecer, né? Não ir para a perdição eterna, mas tenha a vida eterna. Quando você terminar de falar do amor de Deus, você pode fazer uma ponte, um link, tá? Uma ponte. Então, você fala do amor de Deus, mas você também tem que falar de um problema do homem. Olha o segundo slide. Você falou do amor de Deus, você vai falar agora do pecado. Você fala assim, olha, mas tem um problema, P de problema. Então, P de problema lembra um grande problema. Qual é o grande problema da humanidade? Pecado, tá? Então, fale do grande problema. Olha, dona Filomena, tem um grande problema, nós da humanidade para com Deus, que se chama pecado. Então, você vai explicar com suas palavras o que é pecado. Vamos usar Romanos capítulo 3, versículo 23. Eu creio que você conhece o texto. Quem pode ler para mim bem alto? Romanos 3, 23, por favor. Quem pode ler bem alto? Só para a gente participar. Obrigado, minha irmã. A nossa irmã leu Romanos 3, 23. Todos pecaram. Deixa eu lhe ajudar nesse texto. Quando você estiver em casa, você pode ler para lhe ajudar o contexto. A partir do versículo 9 até os versículos aí 21, vai fortalecer o que Paulo quer mostrar, que todos pecaram. Eu não vou entrar em detalhes, mas repito, os versículos especialmente do 10 até o versículo 18, vai mostrar uma característica dessa universalidade da prática do pecado. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, estude Romanos capítulo 1 para você mesmo, tá? E leia novamente Romanos capítulo 3. Agora, vamos focar na parte evangelística, Romanos capítulo 3. Olha que interessante, se você quiser grifar a expressão, todos pecaram. Aqui mostra que todos, sem exceção, cometeram alguma coisa que deixou Deus triste. O que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo é o Senhor, né? Mas vamos falar numa linguagem que até a criança entenda. Pecado é algo que deixa Deus triste, é desobedecer a Deus. Então pecado também significa desobediência a Deus. Tá bom, queridos? Amém? Então repita comigo, pecado é desobediência a Deus. Desobediência. Aconteceu com Adão e Eva. Então, quando você chegar nessa parte, é uma escadinha. Você falou do amor, chamou a atenção,
começou a conversa, agora eu falo do problema, tá? Eu falo do problema para ele ficar consciente que ele tem um problema. Então você vai explicar o que é pecado e vai dar exemplo de pecado. Você pode até perguntar, Dona Maria, me diga exemplo de pecado. O que o senhor acha que é pecado? Ah, meu filho, eu acho que mentira, eu acho que matar. Mas você pode dar outros exemplos. Exemplos que se escondem no coração do homem. Por exemplo, inveja, orgulho. Essas coisinhas que vão minando a alma do ser humano. Então, eu vou usar esse texto para falar sobre o pecado e para complementar, eu vou ler também Romanos capítulo 6, versículo 23. Aí você vai anotando essas referências, tá? Romanos capítulo 6, versículo 23. Amém. Irmãos, quem quiser grifar uma palavra-chave aí, salário. Salário, tá? Salário. Então grifa aí a palavra salário. Obrigado, pastor. Salário. Irmãos, você pode estar conversando com a pessoa e aí você pode, obrigado. Aí você pode perguntar, para você, o que significa a palavra salário? Para os irmãos, o que significa a palavra salário? Um sinônimo, salário, pagamento, gostei, pagamento. Então você pode dizer assim, Dona Maria, nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte. Ou seja, para a senhora, o que é salário? Pagamento, não é? O pagamento de quem peca é a morte. Vai ficar mais claro para ela. Outra palavra que significa salário, recompensa. A recompensa de quem peca é a morte. E a palavra morte aqui significa separação de Deus. Separação para sempre de Deus. Não somente a morte física por conta do pecado, mas também a separação espiritual de Deus. Tá bom, queridos? Agora, uma ideia. Use perguntas para você interagir com a pessoa. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu vou chamar aqui o irmão Nacélio, tá? Irmãos, eu peço desculpas porque eu já passei do tempo, tá? Mas por conta do horário, o que a gente vai fazer? O irmão Nacélio faz de conta que ele é uma pessoa que está aberta, né, para o evangelho. Então, ele não vai botar muitas dificuldades agora, não vai botar. Não vai botar muita dificuldade. Ele vai somente dizer o seguinte, com base em Romanos 6, na segunda pergunta, ele vai dizer não concordo, não aceito. Porque vai acontecer muito isso no dia a dia. Aí eu volto para Romanos 3. Só para os irmãos perceberem a demonstração, tá? Então, ele está bem tranquilo, tá? Ele não vai botar dificuldade, porque ele está querendo encontrar-se com Jesus, tá bom? Então, obrigado, pronto. Vai ficar melhor. Pronto, tá ligado? Amém? Amém. Então, só para a gente otimizar aqui o tempo. Tá ligado? Tá ok? Tá. Então, a demonstração começa agora. Então, seu Nacélio, Deus lhe ama, só que nós temos um problema. Nós temos um grande problema, nós, a humanidade, que se chama pecado. Deixa eu ler para o senhor um texto aqui sobre pecado. Olha aqui. Romanos capítulo 3, versículo 23. O senhor pode ler, por favor, esse versículo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Obrigado. Seu Nacélio, aqui mostra, olha aqui, ó, todos pecaram. Todos nós, todos nós. Ou seja, todos nós um dia cometemos alguma coisa que deixou Deus triste. O pecado significa desobedecer a Deus. O senhor pode me dar um exemplo de pecado? Me diga aí um exemplo, 2 exemplos de pecado. O que o senhor acha que é pecado? Beber, né? Beber, né? Beber. Concordo com o senhor. Beber, Inveja também, inveja, né? Mentira, né? Mentira. Então, essas coisas, seu Nacélio, afastam o homem de Deus. Eu vou ler para o senhor um outro versículo, tá? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Seu Nacélio, o que significa salário para o senhor? Salário, uma palavrinha. Já falamos, salário é pagamento. Pagamento, né? Pagamento, Concordo com o senhor. recompensa. Pagamento, né? Recompensa. Honorários. Olha aqui, então,
O pagamento, seu Nacélio, de quem peca é a morte. O pagamento de quem peca é a morte. Então, como todos nós somos pecadores, então a recompensa de quem peca é a morte. Todos nós um dia cometemos pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que o senhor, com todo respeito, o senhor merece a separação de Deus por causa dos seus pecados? O senhor acha que o senhor merece? Não, Não? não. Não, né? Não roubo, não fumo, não bebo, né? Entendi. Seu Nacélio, mas eu vou voltar aqui em Romanos capítulo 3, ó, versículo 23, ó. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já cometeu algum pecado na sua vida? Alguma coisa que deixou Deus triste, o senhor já cometeu? Já, né? Já. Seu Nacélio, eu também. Todos nós um dia deixamos Deus triste com nossos pecados, nossa desobediência. Está aqui, ó. Todos pecaram. Então, como todos nós pecamos, olha o que diz o texto. A recompensa de quem peca é a morte. Essa morte aqui é a separação de Deus para sempre. Então, o senhor acredita que o senhor merece a separação de Deus por causa dos seus pecados? Nesse caso eu mereço a morte. Nesse caso, né? Eu também reconheço. A demonstração termina aqui. Obrigado, irmão Nascimento. Daqui a pouco eu volto, esse exercíciozinho, tá? Deu para os irmãos entender? É uma conversa. Eu ajudo os irmãos dessa maneira. Eu ajudo os irmãos, é uma conversa. Eu já tive essa conversa na porta de uma pessoa. E ela disse não é assim não. Aí eu deixei ela falar, colocar para fora. Aí eu volto de novo para explicar. Tudo muito simples. Eu já sentei com uma outra pessoa e li e expliquei com essa metodologia. Então é uma questão de paciência e muita graça, tá? Meus irmãos, se alguém disser que sim, que concorda, olha, irmãos, por que isso aqui é importante, você ter cuidado aqui? Porque para a pessoa alcançar a salvação em Cristo, ela tem que arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se. Ela tem que abrir o coração para o Senhor e reconhecer que é um pecador. Sem reconhecimento que é um pecador, não tem salvação. Vou dar assim, bem rápido, um exemplo. Uma pessoa que está ali no barquinho afundando. Aí alguém vê, tu está afundando, toma a boia, segura na boia, para você ser salvo. Se ele teimar dizendo, não estou afundando não, ele vai afundar, ele não vai ser salvo. Você entende? Se eu jogar a boia para ele. Mas se ele reconhecer que está afundando, e se agarrar com a boia, na simbologia que é Cristo Jesus, ele vai ser salvo. Então o pecador precisa se ver como pecador. O perdido precisa entender que ele está perdido sem Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é uma verdade crucial da mensagem do Evangelho. Aí tem pessoas que reconhecem, não, eu reconheço, tem gente que vai para o extremo, não, eu acho que eu não mereço, Deus não me ama, eu sou muito ruim, ele vai para o outro extremo, né? É um outro extremo. Mas meus irmãos, deixa a pessoa falar, você escuta, o outro colega fica orando. Se alguém disser sim, eu reconheço que eu mereço a morte, sim, eu reconheço que eu tenho um pecado, que eu estou afastado de Deus, aí você apresenta a solução que é Jesus. Amém? Meus irmãos, estamos chegando no final. Aí você de Romanos 6, o próximo slide, o penúltimo, rapidinho, Romanos 5:8. Nós estamos só em Romanos, né? Romanos 5:8. Por favor, abra comigo, eu vou ler para você. Romanos 5:8. Me permita ler, por favor. Mas Deus, olha, o Senhor, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Coisa linda, né? Se você quiser grifar ou anotar, né? Essa expressão, ó, Cristo morreu por nós. É o coração desse texto. É o presente, é a solução. É o poder de Deus para a salvação, como Paulo falou. Então você vai focar, como aquele personagem do filme Jesus, né? É Cristo. Fale de Jesus, agora você fala de Jesus com bastante ênfase. Olha, Jesus ele veio, ele foi para a cruz. Lembra do filme Jesus, vamos se lembrar do filme. Ele foi chicoteado, ele foi julgado para pagar o preço dos nossos pecados. Enfatize isso. Jesus foi para aquela cruz, dona Filomena, para pagar o preço dos nossos pecados. Somente ele. Porque tem uma frase, eu acho que está sendo gravado, né? Então, está sendo filmado? Algum local? Aqui?
aqui, né? Então eu vou poupar minha frase. Mas tem uma frase, né, que fala aí fora, tudo com Jesus, mas né? Os irmãos já sabem, tudo com Jesus, aí três bolinhas, reticência. Meus irmãos, é só Jesus, é só Ele. Quando você chegar em Romanos 5,8, enfatize, com muito amor, educação, com muito carinho, olhe, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu por você e por mim. Olha como o pecado é tão cruel. Lembra da cruz? Morte de cruz. Não era uma coisa que ia sorrindo. Jesus suou sangue. Ele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Irmão, Jesus sentiu dores. Então você enfatiza, olha, o pecado é tão cruel que leva a pessoa à morte. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, por nós. Ele assumiu a nossa morte. Você enfatiza isso, para a pessoa entender o porquê que Jesus morreu na cruz, para cumprir com a justiça de Deus. O pecado é tão ruim, é um negócio tão terrível diante de Deus, que a alma que pecar, morrerá. Ele tem que morrer. Então Cristo pagou o mais alto preço, porque só Ele poderia pagar. Então você vai explicando, só Jesus, Ele sofreu por nós, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo hoje. Então enfatiza isso, amém, meus irmãos? Aí você vai fazendo a pergunta, você crê em Jesus? Você crê que Ele é o único Salvador? Aí já vai preparando Ele para o convite, tá bom? Vou fazer a demonstração, irmão Nacélio. Eita, irmão Nacélio. O irmão Nacélio já está emocionado, ele está refletindo, aí ele vai falar só sim, né? Ele vai falar só sim, ele já está tocado, vai dizer só sim, tá? Ele já está processando a informação, né? Eu vou continuar, tá bom? Vou continuar onde eu parei. A demonstração começa agora. Seu Nacélio, olha, já que o senhor reconhece que nós merecemos a morte e separação de Deus, mas tem a solução de Deus para nós. Sabe qual é a solução? Deixa eu mostrar para o senhor, Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha esse texto como ele é maravilhoso, olha. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Seu Nacélio, a maneira que Deus escolheu para resolver o problema do pecado, o meu problema de pecado e o seu, foi a morte de Jesus na cruz. Ele foi julgado, castigado, para pagar o preço dos nossos pecados. Somente Jesus, Ele pode resolver de uma vez por todas a separação entre nós e Deus. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo hoje. O senhor crê que Jesus é o único Salvador? O senhor crê nisso? Que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e está vivo hoje? O senhor crê? Rapaz, antes eu pensava que Maria salvava, mas agora realmente... Jesus, né? Amor, mandou seu filho, deu o seu filho, mandou não, deu. Aí quem peca, o salário do pecado é a morte. É verdade, verdade. Agora Jesus morreu na cruz, pagou o preço por nós. Eu quero esse Jesus, porque... Amém. Vou aceitar pois Jesus. Fica aqui, tá bom? Fica aqui pertinho de mim, tá? Pronto, ó. Então nós estamos chegando no final do evangelismo. Ele já creu em Jesus, né? Você pode fazer uma pergunta introdutória. Você crê em Jesus? Porque, irmãos, tem pessoas aí, saem de rua em rua, uma pastazinha transparente, pessoal educado, bem vestido, que voltaram às ruas agora, de Fortaleza e do mundo inteiro, que eles não crêem que Jesus é o Salvador. Eles não creem, mas eles saem de porta em porta, idoso, criança, qualquer idade, mas eles não creem que Jesus é o Salvador, não creem. Então por isso que precisamos sair para falar a verdade, porque a Bíblia deles é distorcida. E segundo, queridos irmãos, precisamos sair porque o Senhor Jesus é a única solução, nós conhecemos a verdade. Então se a pessoa disser, sim, eu creio, sim, eu acredito, aí você vai levar para pescar esse peixe, né? O peixe está balançando, tu está puxando ali, como fosse um pescador, puxando um pouquinho, e agora você vai fisgar o peixe, ele já fisgou, você vai agora puxar para o cesto, tá? Você está em Romanos 5,8, me acompanhe. Você falou da morte de Jesus. Então o último texto, Romanos 10, 9 e 10, tá? Para ganhar tempo, eu vou só enfatizar, Romanos 10, 9 e 10, eu vou só enfatizar o versículo 10, tá? Você pode ler o 9 e 10, mas o versículo 10 tem a parte máxima, né? Um ponto
forte, com o coração se crê. Essa expressão com o coração se crê é o ser interior. Então, a palavra crer, os irmãos sabem que no Novo Testamento, no original, significa também confiar. Não só acreditar, confiar. Então, se a pessoa, ela confiar que Jesus, confiar em quê? Olha o versículo de número 9, que ele ressuscitou dos mortos. Se ele confiar em Jesus, ele poderá ser salvo, final do versículo 9. Então, de acordo com o versículo 10, basta ele confiar de coração, basta ele confiar de todo o seu ser. Eu consigo ser claro com os irmãos? Me perdoe, irmãos, pelos minutos que passaram, tá? Então, eu vou aqui concluir, então, no caso, o fechamento do evangelismo, tá? E aí, no caso, ele vai dizer assim: não, mas eu ainda estou em dúvida, certo? Ele vai dizer, eu ainda estou em dúvida, só para demonstrar para os irmãos uma outra passagem bíblica, tá? Então, vamos lá. Seu Nacélio, Jesus é a solução. Olha o que diz aqui o versículo de número 9. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração, olha que interessante, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Seu Nacélio, nós devemos colocar confiança para a salvação somente em Jesus. Não colocar confiança em boas obras, em imagens de escultura, em filosofias. Está aqui, ó, colocar a confiança que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje e quer viver em nossos corações. Seu Nacélio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador nesse momento agora? Eu ainda estou assim, em dúvida? Balançando, né? Eu pensava que eu dando esmola, essas coisas. Fazendo boas obras, né? Fazendo boa obra, eu estava As boas obras é importante, fazendo alguma né? coisa. Mas para Deus. Não salva, né? As boas obras, né? Mas seu Nacélio, deixa eu mostrar para o senhor aqui um outro texto. Olha aqui, ó. Olha o versículo 13. Lê para mim o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aqui, tá vendo? Seu Nacélio, todo aquele. Qualquer pessoa que invocar. O que é invocar? Romanos 10, 13. O que é invocar? É chamar Deus para perto. Qualquer pessoa, que inclui também o Senhor, que chamar Jesus para a sua vida, será salvo. Não é pelas boas obras, mas é pela confiança em Jesus. Então, o senhor quer nesse momento receber Jesus como seu único Senhor e Salvador na sua vida? Amém. 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 Obrigado. O irmão falou uma coisa legal, né? Alegria no céu, e é verdade, uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, né? Meus irmãos, então vamos fazer festa no céu, irmãos. Vamos fazer festa no céu, né? Vamos começar a fazer festa no céu todos os dias, vendo as pessoas vindo para Jesus enquanto há tempo. Então aqui está uma maneira bem simples de apresentar o plano da salvação. Eu quero agradecer pelo tempo que me foi franqueado, tá? Eu vou enviar através do irmão Nacélio o WhatsApp esse PowerPoint só para relembrar para os irmãos que assim queiram, e um conteúdo bem mais didático, explicativo, para quem quiser se aprofundar. Mas a ideia é essa. Vamos só fechar com uma rápida revisão? Eu vou começar falando do amor de Deus. Então fala comigo, amor de Deus. Depois, João 3,16, obrigado. Aí depois eu falo sobre um grande problema. Que problema é esse? Pecado. Romanos 3,23. Aí tem uma música das crianças. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Então, mostre que mentira é pecado, mostre que inveja é pecado, tá? Quando eu falar sobre pecado e a pessoa entender que é um pecador, eu vou apresentar o quê? A solução. Quem é a solução? Jesus, Romanos 5,8, né? Você vai falar da morte de Jesus na cruz. E você vai fazendo perguntas para interagir. E no final, você vai levar a pessoa a um convite a Cristo em Romanos 10, versículos 9 e 10. Muito obrigado pela atenção. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Glória a Deus. Nós queremos manter aqui o missionário Daniel algum instantinho aqui ainda, porque a gente
que nós queríamos agradecer o convite que ele prontamente, né, se colocou, estarmos conosco aqui hoje. Também toda a sua equipe que está ali, né, no stand, né, sua esposa. Então nós somos muito gratos. Nós tivemos a oportunidade de ter o Daniel aqui também num congresso de jovens, eu me lembrei bem dele. Esteve aqui conosco também já faz algum tempo. E nós queríamos só deixar aqui uma lembrancinha, nós gostamos sempre de deixar, né, mais uma boa leitura de homens de Deus, né, para o seu acervo de coisas boas, né, e Deus continue abençoando e nos encorajando, né, né. Muito bom, Deus te abençoe, viu, grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, olha, o congresso continuará à noite, nós estamos ali com o stand, não deixe, eu já peguei os livros ali que né, para minha leitura, com certeza Deus tem grandes coisas para me falar nesses livros, eu vou tentar aproveitar ao máximo, eu já peguei meus exemplares, não deixe de passar ali, de abençoar esse ministério, né? Ficou muito claro o quanto os homens de Deus fazem para que a mensagem chegue ainda mais distante. Então perceba que o que nós fizemos ali será para abençoar a obra do Senhor, irmãos. Não deixe de passar ali e também contribuir para esta obra. Vamos ficar de pé, né? Vou chamar o Carvalho, cadê o presbítero Carvalho? O presbítero Carvalho vai encerrar agora esse momento, orando e trazendo a bênção apostólica para nós. Não deixe de estar aqui mais tarde. Pastor Steven estará novamente conosco hoje à noite, a partir das 18 horas, viu, irmãos? O culto começa às 18 horas. Não chegue atrasado, certo? Aproveite para falar do que aconteceu aqui ontem à noite, se você esteve aqui ontem à noite, de convidar outras pessoas para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom a explanação e os ensinamentos da palavra do Senhor para todos nós, que necessitamos aprender todos os dias mais e mais da palavra do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que Deus é amor, mas Deus é a luz, e aqueles que não têm comunhão com a luz não podem viver nas trevas. Deus é amor, por isso que a palavra nos ensinou, buscai ao Senhor enquanto podes achar, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, porque muitos são os que vivem distante do Senhor, e nós somos agraciados pelo poder do Espírito Santo, que fomos alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que padeceu no Calvário, aquele que pagou o preço, aquele que pagou a nossa dívida lá no Calvário, para que pudesse nos dar vida eterna e nos trazer essa paz e essa felicidade que temos em nosso coração, que é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, que habita em cada um de nós. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Senhor, por esse momento de união e comunhão, Senhor, meu Deus, pela palavra do missionário, Senhor, que nos trouxe nessa manhã, trazendo esse avivamento, Senhor, para todos nós, Senhor, trazendo um avivamento para a tua igreja, Senhor, para que possamos, ó Pai, entender e que precisamos urgentemente, Senhor, estar mais ao teu lado, buscar sempre a tua palavra, Senhor, trazendo-nos o conhecimento, a firmeza e a convicção da tua palavra para alcançarmos a vida eterna. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos na tua presença, Senhor, e que possamos ter um restante do dia, Senhor, na tua presença, Senhor, e para que logo mais à noite possamos estar novamente reunidos e unidos com um só propósito em nossos corações, de louvar, de exaltar e te agradecer pelos teus grandes feitos em nossa vida. Abençoa todos que aqui estão presentes, abençoa aqueles que não puderam vir, mas que à noite possa estar conosco aqui, se alegrando na tua santa e gloriosa presença. Por isso, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, que é para sempre, venha nos abençoar. Amém. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus.